matriz transparente. Você escuta o tempo todo a gente falando aqui em matriz transparente, você deve escutar outras pessoas falando de matriz transparente. Afinal, o que é matriz transparente? Como que faz uma matriz transparente? Para que ela serve? Né? Então vamos aí te ajudar nesse vídeo, você saber como que uma matriz transparente pode te ajudar muito no dia a dia do seu consultório. Então, beleza. A matriz transparente, ela consiste num silicone transparente, é um silicone de adição transparente, que você usa que é um material de moldagem também, só que ele é transparente, e você usa ele copiando o enceramento do seu paciente para depois você colocar um material restaurador ali, fotopolimerizável, como a resina composta, que você vai levar para a boca do seu paciente, e quando polimeriza através dela, você tem a mudança da forma do dente do seu paciente. Então, com a matriz transparente, ele permite você copiar exatamente aquilo que você tem no enceramento. Ou seja, você pode fazer tanto um dente no seu paciente, como você pode fazer uma boca inteira utilizando a matriz transparente. Então, por exemplo, vamos te dar uma situação aqui. Você tem um paciente que tem um dente molar, um molar completamente destruído, que é muito comum, né? Tratamento endodôntico, perda de cúspide, de paredes destruídas, tudo mais. O que você pode fazer? Você pode fazer o preenchimento desse dente, você pode fazer um preparo expulsivo de um onlay, um tabletop, o que seja, pode fazer um molde, faz o molde desse dente e pede para o laboratório, por exemplo, fazer o enceramento. Depois, com o enceramento feito desse dente, você vai copiar esse enceramento com a matriz transparente e depois você vai colocar uma resina composta e levando essa matriz transparente com a resina composta diretamente para a boca do seu paciente, ali no dente preparado, é claro, com o processo de adesão, ali tudo direitinho que você já fez. Você, quando tirar, você vai ter o dente exatamente pronto. Você vai ter todos os detalhes anatômicos, com sulco, com as cúspides, com vertente, triturante, vertente lisa, com tudo ali. E nada disso você precisou fazer na mão. Nada disso você precisou esculpir com uma espátula ou com um pincel. Não. Veio tudo pronto do enceramento, que você copiou com a matriz. E dessa maneira você já levou para a boca do teu paciente pronto. Você pode fazer tanto direto na boca do teu paciente, ou você pode fazer isso sobre o modelo de gesso do preparo e depois fazer uma peça que você vai cimentar na boca do teu paciente mais tarde. Você pode fazer de uma maneira ou de outra, mas a matriz transparente com a resina composta, a matriz transparente permite que você trabalhe dessa maneira com a resina composta. Uma forma que era impossível se trabalhar antes, por quê? Porque a resina composta depende da luz, e para você fotoativar ela, você precisa que a luz passe pelo material de moldagem, por isso que agora ele é transparente, e você também elimina a necessidade de você dominar a anatomia, de você conhecer todos os detalhes anatômicos, e o mais difícil, que é conseguir fazer isso na boca do seu paciente. Então, beleza, eu falei uma situação bem simples, do dia a dia que você pode usar. Agora, você também pode utilizar em situações mais complexas, por exemplo, você pode utilizar essa matriz transparente para poder fazer grandes reabilitações. Então, assim, é muito comum quando a gente fala em reabilitação e a gente falar em você já imaginar que está sendo realizada essa reabilitação em cerâmica. Mas a gente tem que lembrar que uma reabilitação, ela não tem que ser feita de um material. A reabilitação é você devolver tudo que o teu paciente perdeu ou que ele deveria ter tido. E isso independe do material restaurador que você vai fazer. Por isso, e outros motivos, que a gente pode sim reabilitar um paciente em boca toda, fazendo aumento de dimensão, casos ultra complexos, se quiser, com a resina composta. Agora, como numa situação dessa eu vou conseguir com a resina composta, se eu só trabalho com pincel e espátula, reproduzir tudo aquilo que eu planejei exatamente na boca? Como que eu vou chegar e vou... Porque assim, ó, algumas pessoas, a gente sabe que algumas pessoas têm uma grande capacidade de fazer um incisivo central lindo maravilhoso, um lateral lindo maravilhoso, um canino lindo maravilhoso. Agora, como que você vai esculpir aumentando o tamanho de um molar, por exemplo, de uma maneira que a sua anatomia fique perfeita e encaixe perfeitamente com o contato, cúspide fossa, com todo o contato como ele deve ser realmente, de acordo com o que a oclusão preconiza,
com o dente antagonista que você também vai refazer inteiro na resina composta, trabalhando tudo isso de uma maneira isolada, controlando a dimensão vertical para que você tenha exatamente a mesma dimensão que você planejou conseguir executar na boca do seu paciente. Então, se você for fazer isso à mão, é impossível, ou é praticamente impossível, você conseguir fazer isso com exatidão. Agora, com a matriz transparente, você planeja tudo previamente no enceramento, ok? Só que você copia exatamente aquilo que está no enceramento da boca do paciente e consegue transferir aquilo para a boca sem nenhuma distorção. Então, você consegue fazer toda essa reabilitação de uma maneira segura. Por quê? Porque quando você trabalha na resina manual, você tem que ter a capacidade de esculpir e esculpir de maneira precisa. Agora, quando você utiliza a matriz transparente, você fez todo esse planejamento com o seu laboratório no modelo encerado montado no articulador, com a oclusão perfeita, com os contatos, guia, tudo reproduzido ali no modelo encerado como que deve ser. Agora, com a matriz transparente, você vai copiar exatamente aquilo. Inclusive, você não precisa se preocupar com a anatomia, não só os contatos, mas nem com a anatomia, por exemplo, dos dentes. Por quê? Porque o seu técnico vai dar anatomia, vai dar textura, vai definir a forma, a área de espelho, a aresta, vai deixar tudo prontinho. E o silicone transparente copia tudo nisso nos máximos detalhes. Tudo isso vai ser transferido igualzinho, foi feito no enceramento, vai ser transferido para a boca do seu paciente. Então você realmente não vai precisar se preocupar em nenhum momento em você fazer uma anatomia nesse dente. Você não vai precisar trocar a anatomia desse dente, você não vai precisar fazer texturas nesse dente. Tudo já vem pronto do enceramento. E não precisa se preocupar. Por que não precisa se preocupar? Porque o técnico que vai trabalhar com você, você vai orientar ele. Você vai saber exatamente falar para ele o que ele tem que fazer nesse enceramento, quais são as preocupações que ele tem que ter para fazer o enceramento da maneira correta, quais as preocupações que ele tem que ter para fazer a oclusão correta, porque tudo isso é um trabalho muito simples e o técnico ele está acostumado a fazer. A diferença é o quê? É que ele sempre fez esse trabalho já na cerâmica. Por quê? Porque o enceramento sempre foi um intermediário antes de chegar na cerâmica. Agora, você vai orientar o seu técnico que o que ele fizer na cera vai ser o definitivo. Por quê? Porque você vai copiar aquilo e vai levar na boca. Com isso, o seu técnico ele vai tratar a cera, a partir desse momento, como se ela fosse o material definitivo do seu paciente. E ele vai dar todas as características e cuidar da oclusão de uma maneira que você vai deixar tudo pronto para levar na boca do seu paciente. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber como orientar, procura nosso conteúdo, dentro do nosso conteúdo nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Se você não segue, aproveita, segue as nossas redes sociais. Lá você tem as orientações de como fazer isso. Nos nossos conteúdos a gente explica vários segredos de como realizar o enceramento e como realizar a reabilitação de resina na boca do seu paciente. Mas vamos lá, e para você fazer essa matriz transparente, como que você vai fazer então? Que nem eu falei antes, você vai usar um silicone transparente. Silicone transparentes que tem vários no mercado, mas como que você vai escolher o silicone transparente ideal para utilizar para sua reabilitação, para copiar a sua reabilitação? Você precisa de um silicone que ele seja transparente, obviamente, agora, porque é óbvio, mas nem muito. Por quê? Porque tem muitas empresas que fazem o silicone transparente que ele fica meio opaco, que não dá para ver direito. E é importante que você consiga ver através dessa matriz para você ver se colocou a resina da maneira correta, para ver se não está tendo falha, se não está tendo bolha. Então você precisa de uma matriz transparente, um material, um silicone transparente que realmente seja transparente. Também precisa que ele tenha dureza, por quê? Para ele não deformar, para você realmente conseguir levar essa resina para a boca do paciente de uma maneira estável. Você precisa também que ele tenha uma capacidade boa de cópia, né? E que ele também não gere bolhas. Existem alguns silicones transparentes mais simples e baratos no mercado que a superfície interna fica toda áspera. Isso vai acabar te dando muito acabamento de polimento, depois muito serviço de acabamento de polimento. E a gente quer que você não tenha trabalho e escolha o material que vai te deixar essa resina o mais pronta, se não o mais pronta possível. Ela tem que sair e deixar essa resina composta o mais pronta possível. É isso que você tem que procurar no silicone transparente para você fazer a sua matriz. É que ele seja duro,
transparente e não tenha bolhas internas. Beleza? Então é isso aí. Então isso é a matriz transparente. Ela é uma forma de você reabilitar com a resina composta, copiando exatamente tudo que está no enceramento do seu planejamento do seu paciente, levando para a boca com toda a precisão e previsibilidade. Uma maneira rápida e fácil de você reabilitar. Se você quiser saber mais sobre a matriz transparente e mais conteúdo sobre reabilitação, você vai e segue a gente nas nossas redes sociais. Beleza?